Olá, estudantes, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre números egípcios, o sistema de numeração egípcio. Então, os egípcios, eles usavam alguns símbolos para representarem os números. Então, esse símbolo aqui, que é um bastão, ele representava o número 1. Já esse osso aqui, em formato de calcanhar, ele representava o número 10. Para representar o número 100, eles usavam esse formato aqui, que era uma corda enrolada. O número 1000 era representado pela flor de lótus. O número 10.000 por um dedo inclinado, nessa posição. Para o número 100.000, eles utilizavam esse símbolo aqui, que alguns autores trazem como sendo um peixe, outros colocam como sendo um girino, tá? Então, seria a representação do número 100.000. E para representar o número 1.000.000, é esse homem ajoelhado, tá? Alguns livros, alguns autores trazem que é um deus, então vai depender muito do autor do livro. Mas este símbolo aqui seria, então, o que representaria 1.000.000. Então, a partir destes símbolos aqui, a gente consegue, então, escrever os números no sistema egípcio. Então, represente os números egípcios no sistema de numeração que adotamos no Brasil, que nosso sistema é chamado indo-arábico. Então, tenho aqui os exemplos. Aqui, os números, na nossa esquerda, eles estão na representação egípcia. E eu vou colocar o número na representação do sistema indo-arábico. Então, observem que, primeira coisa, eu não preciso ter os números aqui, esses símbolos escritos, numa ordem. Tá? Eles não precisam estar na ordem do menor para o maior. Tanto faz aonde, em que posição que eles estão. Isso significa dizer que o sistema de numeração dos egípcios, ele não era um sistema posicional. A posição do número não vai alterar. Então, observem que aqui eu tenho o calcanhar, o osso do calcanhar virado. Então, eu tenho uma representação do 10, a corda, que representa 100, e o dedo, um pouquinho virado na ponta, que representa o 10.000. Então, este número aqui seria 10.110. Já neste segundo exemplo, eu tenho aqui duas cordas. A corda, a gente já viu que vale 100. Então, eu tenho 100 mais 100, mais 1 mais 1, mais este símbolo aqui, que corresponde a 100.000. Portanto, eu tenho 100.202. Este terceiro número egípcio aqui, observem aqui que eu tenho 10, mais 10, mais 10, mais 10. Então, aqui eu teria 40. Eu tenho uma flor de lótus que vale 1.000. E eu tenho 1, 2, 3 vezes o peixe. Então, 100.000 mais 100.000 mais 100.000. Somando tudo isso aqui, então eu tenho representado o número 301.040. Já nesse quarto exemplo aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são todos esses aqui que valem 1. Mais 10 que dá 20. Portanto, 26. E no último exemplo, eu tenho 10 mais 10, mais 1, mais 1, mais a corda, que vale 100. Portanto, eu tenho a representação do número 122. Tá? Então, observem que a posição dos símbolos, ela não alterou o meu resultado. Aqui a gente tem o número 1 por primeiro, aqui a gente está com ele no meio. Então, aqui a gente tem uma corda no final, aqui a gente tem uma corda no início, aqui a gente tem uma corda no meio. Então, não vai importar.
Eu só tenho que cuidar para somar as quantidades de acordo com os símbolos. Agora, o contrário. Escreva os números abaixo no sistema de numeração egípcio. Então, eu quero escrever o número 14 em número egípcio. Então, eu vou usar o 10, né? Porque eu tenho um símbolo para o 10, que é esse aqui. E o 4, então 4 tracinhos. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu representei o número 14. O número B, 35. Então, para o 35, como eu tenho um símbolo para o 10 e um 30, eu preciso de 3 símbolos desses. Então, 10, 20, 30. E agora mais 5. 1, 2, 3, 4, 5 bastões. Na letra C, eu quero representar o 174. Então, se eu for decompor esse número aqui, para o 100, eu tenho um símbolo, que é a corda. Então, eu tenho já o 100 representado. Para representar o 70, eu vou ter que usar o 10. Então, eu vou ter que usar o 10 7 vezes. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Mais 4. 1, 2, 3, 4. Portanto, está representado o número 174. 1008. Bom, eu tenho uma representação para o número 1000, que é a flor de lótus. E o 8 eu vou ter que representar usando o número 1. Então, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observe, então, que eu representei agora o número 1008. Então, espero que tenham compreendido um pouco sobre a numeração, sistema de numeração egípcio. Agradeço por assistirem esse vídeo. Tenham todos ótimos estudos. Abraços!